Cordial boa noite aos irmãos. Cordial boa noite a você. Boa tarde, bom dia a você que vai nos acompanhar através das mídias sociais. Ficamos felizes com a sua companhia. Você que começa, talvez a partir de hoje, com o primeiro encontro com a Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Nós somos da Congregação da Paz, aqui do Morro da Cruz, e nós ficamos felizes em tê-lo em nossa companhia. Nós estamos no domingo da Transfiguração, no final de semana da Transfiguração, o final de um período do ano da Igreja, o ano eclesiástico, um período onde nós vemos Jesus gradativamente sendo manifesto ao mundo como o Filho de Deus e Salvador. E hoje, aquilo que a gente chamaria de ápice desse processo, desse período, e Jesus então se transfigura e os discípulos o reconhecem na sua majestade e glória. E que nós possamos meditar e buscar a relevância disso para a nossa vida, naquilo que Jesus fez e nas razões pelas quais ele se transfigurou ali para se apresentar aos discípulos. O Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o seu nome, grande e tremendo, porque é santo. Na transfiguração de Jesus, ele revela a sua glória e a sua santidade para que nós creiamos nele. Queremos celebrar, então, este momento especial de manifestação de nosso Deus com o hino Reunidos Aqui. Reunidos aqui para louvar ao Senhor, novamente aqui, algo bom vai acontecer, algo bom Deus tem pra nós, reunidos aqui para louvar ao Senhor. O novo Jesus tem preparado pra nós um mundo cheio de paz e alegria. Jesus Cristo está aqui e conosco vai ficar, reunidos aqui para louvar ao Senhor. Para louvar e invocar a sua presença. Quem puder, coloque-se de pé, invoquemos a presença de nosso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos, Deus é nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas tribulações. Se dissermos que não temos pecado, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda a injustiça. Confessemos, pois, com as palavras que seguem, os nossos pecados diante de nosso Deus amoroso. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós. E por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e da tua vontade, e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A imagem que estamos observando chama a atenção para a nossa situação de instantes agora, estarmos de joelhos, estarmos reflexivos, estarmos diante de Jesus. Ele não nos rejeita, Ele não nos expulsa da sua presença, mas quer nos acolher, nos toca para nos estender o seu perdão gracioso. Foi para isso que Ele veio, para isso Ele morreu na cruz, e por ordem dEle, então, como ministro da palavra chamado e ordenado, eu anuncio a vocês a graça de Deus, e da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os vossos pecados. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As palavras do Salmo para o nosso culto de hoje nós encontramos no Salmo 99. Reina o Senhor, tremam os povos. Ele está entronizado acima dos querubins, abale-se a terra. Ó Senhor é grande em Sião e está exaltado acima de todos os povos. Celebrem eles o teu nome, grande e tremendo,
porque é santo. És rei poderoso que ama a justiça. Tu estabeleces direitos, executas o juízo e a justiça em Jacó. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante do estrado dos seus pés. O Senhor é santo. Moisés e Arão entre os seus sacerdotes e Samuel entre os que lhes invocam o nome, clamavam ao Senhor, ele os ouvia. Falava-lhes na coluna de nuvens, eles guardavam os seus mandamentos e a lei que lhes tinha dado. Tu lhes respondestes, ó Senhor, nosso Deus, foste para eles Deus perdoador, ainda que os tenha castigado por seus atos. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora e por todo sempre há de ser. Amém. Exaltem o Senhor nosso Deus e prostrem-se diante dele, diante do seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Ó Deus, na gloriosa transfiguração de teu amado Filho, confirmaste os mistérios da fé pelo testemunho de Moisés e Elias. Na voz que veio da nuvem brilhante, predisseste nossa adoção por graça. Por tua misericórdia, faze-nos herdeiros com o Rei de sua glória e traze-nos a plenitude da sua herança nos céus. Através de Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor, que vive e reina contigo e o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos, podemos sentar? Temos aí para o nosso momento de culto as leituras bíblicas, ambas na nova linguagem de hoje, nova tradução na linguagem de hoje. E temos Deuteronômio, a primeira leitura, capítulo 34, na verdade todo o capítulo 34, pequeno capítulo final do livro de Deuteronômio. Temos voluntário, por favor, Júlio. Moisés foi das planícies de Moabé até o monte de Nebo e subiu ao alto do monte Pisga, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Dali o Senhor Deus lhe mostrou toda a terra de Canaã, isto é, o território de Gileade até a cidade de Dan, no norte. O território das tribos de Naftali, Efraim e Manassés do oeste. O território de Judá até o mar Mediterrâneo, no oeste, a região sul e a planície que vai de Zoar até Jericó, a cidade das palmeiras. E Deus disse a Moisés: Eu jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó que daria esta terra aos descendentes deles. Estou deixando que você a veja com seus próprios olhos, mas você não vai entrar nela. Assim Moisés, servo do Senhor Deus, morreu na terra de Moabe, conforme o Senhor tinha dito. Deus o sepultou ali, num vale que fica em frente à cidade de Betepeor. Até hoje ninguém sabe onde ele foi sepultado. Moisés tinha 125 anos quando morreu, mas ainda chegava bem e tinha boa saúde. Ali nas planícies de Moabe, os israelitas choraram a morte de Moisés 30 dias, até terminar o tempo de luto. Moisés havia escolhido Josué, filho de Num, para ficar no seu lugar. Ele pôs as mãos sobre a cabeça de Josué, assim que ficou cheio de sabedoria. Os israelitas obedeceram a Josué e cumpriram todas as leis que o Senhor Deus lhes tinha dado por meio de Moisés. Nunca mais apareceu em Israel um profeta como Moisés, com quem o Senhor falasse face a face.
Nunca houve ninguém que fizesse as maravilhas e os milagres como aqueles que Moisés, obedecendo a ordem do Senhor, fez no Egito contra o seu rei, os seus oficiais e todo o seu povo. Nunca houve outro profeta que fizesse os milagres e as coisas espantosas que Moisés fez com o grande poder na presença do povo de Israel. Obrigado, Júlio. Nós temos aí a despedida, né, de Moisés, que trabalhou a vida inteira guiando o povo de Deus, mas entre tantas razões pelas quais também aquela geração não entrou na terra prometida, Moisés também não. Deus, com misericórdia, conduziu ele ao alto do monte para que ele pudesse ver a terra prometida, e aí então ali ele descansou. Moisés vai reaparecer nas leituras seguintes, mas aqui fica esse registro do cuidado de Deus para com o seu servo, que apesar dos percalços, continuou na presença do Senhor, mas não entrou na terra prometida, como toda a geração que se desviou dos caminhos do Senhor durante a peregrinação para a terra que Deus lhe estava concedendo. Queremos ouvir agora texto de Hebreus, capítulo 3, versículos 1 a 6. Aqui é uma comparação interessante entre Jesus e Moisés, né? Onde mostra Jesus sendo superior a Moisés, sem tirar os méritos de Moisés, mas fazendo essa distinção. Por favor, Fabiana. Meus irmãos na fé, vocês que também foram chamados por Deus, olhem para Jesus, que Deus enviou para ser o grande sacerdote da fé que professamos, pois ele foi fiel a Deus, que o escolheu para este serviço. Assim como Moisés foi fiel no seu trabalho em toda a casa de Deus. Assim como a pessoa que constrói uma casa é mais importante do que a casa, assim também Jesus é o mais importante do que Moisés. Uma casa tem que ser construída por alguém, mas Deus é o construtor de tudo o que existe. Moisés foi um servo fiel no seu trabalho na casa de Deus e falou das coisas que Deus ia dizer no futuro. Mas Cristo é fiel como filho, que dirige a casa de Deus, e nós seremos a sua casa se conservarmos a nossa coragem e a nossa confiança naquilo que esperamos. Amém. Obrigado, Fabiana. Aqui mostra um comparativo e um destaque muito especial entre os dois personagens, né, do Antigo Testamento e aqui Jesus, né, e que nós vamos ver também um pouco disso no relato do Evangelho, inclusive o Pai Celeste manifestando, dando justamente a primazia, né, a Jesus, o Filho de Deus, aquele que é nosso Salvador. Que nós não nos desviemos, né, dessa certeza em nosso coração. Queremos cantar 4 estrofes do hino Com Graça e Com Enfim do Amor, a estrofe 1 e 2, e depois 5 e 6. Com graça e com enfim do amor, teu reino erige, ó bom Senhor, ao teu ungido tu darás o cetro da celeste paz. O mundo inteiro, ó Redentor, foi salvo pelo teu amor, e como chuva descerão as bênçãos desta salvação. E todos ante o grande Rei exultarão na sua lei, o nome excelso aclamarão, de Deus a nossa salvação. De tua glória cheia está a terra e nunca findará o teu louvor, ó Salvador, gracioso, santo e bom Senhor. Queremos acompanhar a leitura do Santo Evangelho
Justamente essa que nos traz o relato da transfiguração, data que celebramos hoje. Quem puder, em reverência à presença de Cristo ou Evangelho, coloque-se de pé. São Lucas, capítulo 9, versículos 28 a 36. Mais ou menos uma semana depois de ter dito essas coisas, Jesus levou Pedro, João e Tiago e subiu o monte para orar. Enquanto orava, o seu rosto mudou de aparência e a sua roupa ficou muito branca e brilhante. De repente, 2 homens apareceram ali e começaram a falar com ele. Eram Moisés e Elias, que estavam cercados por um brilho celestial. Eles falavam com Jesus a respeito da morte, que, de acordo com a vontade de Deus, ele ia sofrer em Jerusalém. Pedro e os seus companheiros estavam dormindo profundamente, mas acordaram e viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando esses homens estavam se afastando de Jesus, Pedro disse: Mestre, como é bom estarmos aqui! Vamos armar 3 barracas, uma para o Senhor, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele ainda estava falando quando apareceu uma nuvem e os cobriu. Os discípulos ficaram com medo quando a nuvem desceu sobre eles. E da nuvem veio uma voz que disse: Este é o meu filho, o meu escolhido. Escutem o que ele diz. Quando a voz parou, eles viram que Jesus estava sozinho. Os discípulos ficaram calados e, naquela ocasião, não disseram nada a ninguém sobre o que tinham visto. Até aqui, as palavras do Santo Evangelho. Nós queremos confessar a nossa fé no Cristo transfigurado por meio das palavras do credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno, no 3º dia ressuscitou dos mortos, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Irmãos, podemos sentar? Cantamos o próximo hino. Nada poderá nos separar do amor de Deus. Ele nos mandou seu Filho amado que morreu para nos salvar e trazer a paz, felicidade, justiça e amor que nos tornam aptos a vencer toda a mágoa e dor. É maravilhoso ter Jesus no coração. Isso vou levar aos homens sua salvação. Quantos hoje vivem a lamentar e precisando, quem vai mostrar que Jesus nos ama e o seu perdão nos salvará. Queridos irmãos, que nosso bondoso Deus, Pai, Filho e Espírito Santo estejam conosco meditar em sua santa palavra. Alguém de vocês, alguém dos presentes, talvez você de casa, já pensou nisso? Já esteve um dia na igreja e algo fora do comum, uma palavra, um louvor, a mensagem, as leituras feitas foram de tal forma impactantes sobre você que você queria permanecer na igreja um pouco mais. Permanecer ali, adorando, meditando, louvando, orando. Já aconteceu isso com você? Mal comparando, nós podemos dizer que foi um pouco disso que aconteceu com Pedro, Tiago e o João. Os 3 discípulos mais próximos de Jesus. Lá ao monte, já tarde da noite, Jesus ora, se dirige ao Pai Celeste. E os discípulos, como em outros momentos, dormem cansados,
Vocês lembram deles dormindo também lá no jardim do Getsêmani? Poderíamos dizer que eles dormem cansados, mas eu também imaginei que eles poderiam estar dormindo com um sentimento bom, um sentimento de se sentirem seguros por ter Jesus por perto. Mais ou menos como às vezes que a gente adormece orando, e aí acorda, mas onde é que foi que eu estava mesmo na oração? Podemos pensar assim também, olhar pelo cansaço, ou também, quem sabe, por essa sensação gostosa de saber, eu estou bem, Jesus está perto de mim, está comigo. Enquanto eles dormiam, algo atrapalhou o sono deles. Um brilho sobrecomum surge no meio da noite. Jesus transfigura-se, uma luz incandescente, brilhante, tomou conta dele. Na verdade, a glória do Filho de Deus se manifesta. Daí encerrar esse tempo de epifania com esta leitura bíblica. Jesus não está só nessa manifestação. Com ele nada mais, nada menos que Moisés e Elias. Moisés que nós vimos aparecer nas 3 leituras também no culto de hoje. Pedro então fica impressionado. Ele acha aquele encontro fantástico e que não deveria acabar tão logo. Ele imagina então e propõe: vamos armar aqui uma marca para você, uma barraca para você, outra para Moisés, outra para Elias, Jesus. Ele propõe ficar no monte experimentando aquele momento que une passado e presente na manifestação da glória de Deus quando Jesus resplandece. Diz o texto que Pedro nem sabia o que estava dizendo, coitado. Na verdade, Pedro também não se dá conta de um outro assunto, ou melhor, do assunto que esses 3 personagens estavam tratando. Vocês lembram qual era? Isso que vocês estão pensando mesmo, exatamente. Eles estavam falando do tipo de morte que Jesus teria em Jerusalém. Nada bom. Ou será que não? Falar deste tipo de assunto, de morte, não nos apetece, vamos assim dizer. Mais tarde, diante de uma situação semelhante, quando Jesus fala da sua decisão de ir para Jerusalém, e diz com todas as letras aos discípulos que ele iria para lá para morrer e ressuscitar, sofrer, morrer e ressuscitar. Vocês lembram o que Pedro, que agora não entendeu nada, que queria fazer barracas ali, disse para Jesus? Ora, não vai lá não. E aí o que Jesus disse para ele? Arreda, Satanás. Pedro é chamado de Satanás naquele intento de afastar Jesus do seu propósito, do qual era assunto a conversa entre ele, Moisés e Elias. Tamanha é a importância dessa conversa no Monte da Transfiguração. Esse assunto que a gente poderia dizer mortal e tétrico, na verdade, ele é vital para a vida futura de todos nós. Por isso, e só por isso, a gente podia dizer, se esse fosse sempre a razão de nós na igreja queremos ficar um pouco mais para meditar no significado de tudo isso. Não sei o quanto vocês percebem, mas aqui em nossas conversas na igreja, nas leituras bíblicas, nos louvores, na mensagem, este assunto tratado lá no Monte da Transfiguração vem sempre de novo. A morte e a ressurreição de Jesus sempre estão presentes nas nossas conversas aqui na igreja. Por quê? Porque foi para isso que Jesus veio. Essa notícia que nos faz tanto bem. E quando nós nos damos conta do seu real significado, nós sim nos sentimos aliviados. Porque lá na cruz, esse Jesus que hoje manifesta a sua glória, ele deixa essa glória de lado. Ele se esvazia e morre entre malfeitores. Morre por causa dos malfeitores, para pagar a minha e a culpa de todos vocês que estão acompanhando essa reflexão hoje. Para assim nos livrar da morte eterna, do pecado e do poder do diabo. Quando nós nos damos conta, nós podemos dizer, sim, com Jesus nós podemos
descansar em paz. E é por isso que o culto nos faz tão bem. A gente às vezes olha para um espaço ou outro vazio na igreja, a gente lamenta, porque as pessoas estão deixando de usufruir desta grande mensagem. Mas para isso é a igreja, para acolher e trazer esta mensagem. E o culto nos faz bem, não pela retórica do pastor, mas pela mensagem que Deus traz para nós no culto. E esse seu conteúdo, que vem na sua mensagem, nos traz de volta domingo após domingo. E que pode ser que hoje você queira ficar um pouco mais meditando e refletindo sobre o amor de Deus por você. Claro, eu sei que devido às tribulações da semana, do dia, do corre-corre que a gente enfrenta, talvez na hora do culto, mesmo estando de corpo presente, as nossas ideias viajam. O culto e a mensagem nem chegam a tocar muito profundamente o nosso coração. Talvez por lembrar que na vida existem limites, nem tudo acontece como queremos, não é verdade? Isso é parte da vida. Vejam, Moisés, mesmo o grande líder do povo de Deus, não entrou na terra prometida. Quem diria que ele não entraria depois de toda a condução que ele tem para com o povo? Mas vejam, ele não entrou na pátria terrena, mas entrou na pátria celeste. E prova disso é a sua aparição junto com Jesus. E esse é o alento que a palavra de Deus nos traz mais uma vez. Às vezes, o encontro com Jesus e o valor do conteúdo que nós ouvimos na igreja, no culto, só tocam mesmo nossa vida no decorrer dela. Mas quem sabe também hoje não seja esse dia para você. O dia em que você tenha o seu coração alentado pela boa notícia de que Deus amou você. E que em Cristo Ele se tornou o seu Salvador. Disso testemunha o próprio Pai Celeste na transfiguração de Jesus. Quando Pedro estava naquela tentativa de armar barracas para todo mundo, é assim como às vezes a gente quer guardar um plano B, uma carta na manga, um pouquinho para Deus, um pouquinho para outras coisas. O Pai Celeste diz, este é o meu Filho amado. A Ele ouvi, escutem o que Ele diz. Com o que fez Jesus na cruz, Ele sempre está dizendo mais uma vez para nós hoje. Por isso esse momento é de grande alento para nós. Que Ele ama você. Que Ele ama a cada um de nós. Por isso esse assunto de Jesus, Moisés e Elias é tão relevante na vida de todos nós, na vida da igreja. Ele é pedra fundamental no ensino da igreja. E esse é o centro da nossa pregação, da nossa fé e da nossa vida. Muitos pensamentos e ensinos querem se contrapor e entrepor a essa mensagem. E desviam a muitos do caminho da igreja. Não é muito difícil percebermos e pensarmos isso. Mas, queridos irmãos, não deem ouvidos a estes falsos pensamentos. Temas como reencarnação, salvação por obras, méritos e coisas semelhantes não alentam o coração, apenas enganam. A palavra do Pai Celeste é clara. Escutem Ele. Por que escutar Jesus? Porque Jesus, sim, tem algo realmente oportuno e necessário para nós ouvirmos, e Ele está a dizer sobre o que Ele, Jesus, fez por ti, lá na cruz. Por isso, essa palavra para nós nos faz tão bem, nos restaura, nos reanima, é puro Evangelho. Jesus está a dizer, paguei os teus pecados, creia e serás salvo. Essa palavra alenta o nosso coração, não nos deixa na insegurança de vidas posteriores e anteriores. E diz que hoje Ele te perdoa os teus pecados. Na transfiguração, Jesus revela o quanto nos ama. Discute sua própria morte. E em outras palavras diz, perdoa os teus pecados, como aponta o Salmo. Te faço enxergar como Moisés a terra prometida celeste.
Lembra, como Hebreus, que Jesus foi sacerdote e sacrifício em teu e meu favor. Que grande notícia temos nós hoje. Vocês não acham isso uma grande verdade? E é ela que nos traz de volta, a cada culto, a cada ceia, para sermos renovados e restaurados, por estarmos diante e junto de Cristo nosso Salvador. Sim, essa notícia que nos incentiva mais ainda a sair do nosso sono de incredulidade e ou fraqueza na fé, para acordarmos e ver Jesus com os nossos próprios olhos, com os olhos da fé, se transfigurando, se tornando mensagem de paz, amor e perdão. Uma mensagem de gloriosa esperança para todos nós, já para o aqui e agora, mas também e especialmente para a eternidade. Vemos Jesus tornar-se realmente presente aqui entre nós. Quando recebemos Jesus na Santa Ceia, Ele realmente presente em com e sob o pão e o vinho, para nos alentar, nos animar e se fazer presente em nossa vida. E experimentarmos um pouco daquilo que viveram os 3 discípulos naquele monte, quando Jesus se manifesta glorioso para com eles. Agora, já imaginaram se Jesus tivesse se acomodado com a fala de Pedro naquela ocasião? Assim como às vezes dá vontade de se acomodar diante das atividades e das adversidades que é viver na igreja. Bem, se eles tivessem permanecido naquele monte, nós hoje não teríamos conteúdo para crer e testemunhar, e nem alento para as nossas vidas. Mas não, à luz de Mateus nós vemos que Jesus desceu daquele monte e convenceu os seus discípulos a fazerem o mesmo, inclusive acompanhando ele até Jerusalém, onde ele executou com maestria o plano divino da tua e da minha salvação. Graças a Deus por isso. E lá ele abriu as portas do céu. E vejam, quero frisar isso de uma forma muito enfática. Ele abriu as portas do céu, não para Moisés, Elias ou outros mortos virem até nós e nos convencer da realidade da vida eterna. Não. Para isso temos a lei e os profetas, a santa palavra de nosso Deus. Mas ele abriu as portas do céu para que nós próprios pudéssemos entrar lá também e desfrutar da glória celeste, agora disponível para todos os que creem em Jesus, o Filho amado de Deus, o nosso Salvador. Foi para isso que Jesus abriu as portas do céu, lá no alto da cruz. Essa certeza não nos deixa no alto do monte da transfiguração, mas nos faz descer para a realidade da vida, para o cotidiano, por vezes cheios de dúvidas e até mesmo de incredulidade. Também cheio de sofrimentos, desencontros, negação da fé. Mas é para isso que servem os discípulos, eu e vocês, para descermos do monte e vivermos a realidade da vida e a realidade da fé, aqui, como quem tem esperança, como quem tem fé, como tem determinação, até mesmo diante da morte. E para darmos testemunho da nossa alegria e da nossa paz que temos em viver unidos com o nosso Salvador, através da palavra e dos sacramentos. Essa notícia nós ouvimos aqui hoje mais uma vez. Também a ouvimos quando usamos a nossa palavra e fazemos nossas leituras bíblicas em casa. Essa mensagem nos encoraja a descermos para a realidade da vida, envolta em trevas da morte. Como aqui vai envolver centenas de bebês de 6 meses de gestação, que foram desumanizados e que agora estão autorizados a serem eliminados aí no país vizinho. Ou então da guerra que acompanhamos lá no sofá de casa, onde crianças, mulheres, enfim, homens, por que não, também estão tendo suas vidas ceifadas de um e de outro lado, pela ganância, pelo poder, por causas que nós não conseguimos nem compreender. Essa é a realidade da vida. Nós vivemos e enfrentamos. Pessoas matando pessoas,
sem mesmo saberem muito bem o porquê. É aí que nós fazemos a diferença. É aí que a nossa notícia que temos no coração para transmitir se faz verdade e esperança. A notícia de um Deus que ama e que nos incentiva a sermos luz e vida. Sermos esperança, perdão, amor e paz no mundo que não tem essas coisas. Para assim também manifestarmos a glória de Deus e fazermos a diferença neste mundo. Para isso somos igreja aqui no plano. Igreja que não está no monte. Igreja no plano de Deus, de salvar a todos os pecadores que se arrependem. Prova disso é a sua transfiguração e o tema discutido lá, a sua morte em favor de todas as pessoas, para que todos possam ter também suas vidas transformadas e desejarem estar também na casa do Pai Celeste, que enquanto estamos aqui é a igreja, mas depois a vida eterna com Ele no céu. Que assim possamos crer, viver, compreender, interpretar e valorizar essa mensagem da transfiguração de Jesus e a manifestação da sua glória, para nós nos sentirmos amparados, guardados e cuidados, e possamos descansar em paz e viver em paz, testemunhando a paz que só Jesus pode dar. Amém e amém, Senhor. Quem puder, coloque-se de pé, vamos cantar, vamos dar graças ao ofertório. E a graça do Senhor Jesus, e o amor de Deus o Pai, e a comunhão do Espírito esteja em nós, e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Queridos irmãos, nosso momento de oferta, a gente sempre tem conversado que neste período todo nós estivemos deixando a nossa oferta para o fim do nosso culto, mas estávamos conversando um pouco, e a partir de março vamos fazer o recolhimento, que seria neste horário, neste momento, né, como gratidão e resposta ao que ouvimos da parte da Palavra de Deus. E a partir do próximo culto de março, então, nós vamos fazer o recolhimento como fazíamos de costume. Que Deus abençoe o nosso ofertar hoje e sempre. Hoje nós ainda deixaremos para o fim de nosso culto. Queremos também acompanhar, lembrar na nossa oração geral dos aniversariantes. A Nilce e o Ricardo fizeram aniversário de santo matrimônio ontem. Temos a Emily de aniversário hoje, Dona Zolmara também, né? Uma criança e uma bem-vivida, né? Celebrando o mesmo dia uma bênção de um ano novo lhes concedido. E também, já como nós vamos estar em época de feriado, de repente a gente até esquece, vamos antecipar aí o aniversário da Neuza e da Dona Elvira, tá? Dona Elvira Pfeiffer, a Neuza Bruxo da Silva, né? E a Dona Elvira Pfeiffer. Dona Elvira é a segunda de maior experiência, né, na nossa vida de congregação, 81 creio que ela vai fazer, né? Então é sempre motivo de gratidão a Deus poder celebrar uma vida tão longeva, né, junto das pessoas que nós aprendemos a admirar e respeitar pela fé que mostra. Também queremos incluir aqui, mais uma vez, os enlutados pela Covid, mas de uma forma muito particular, queremos lembrar outras questões também, luto pela família da Diene, esposa do pastor Jordan, cuja mãe faleceu durante essa semana. Nosso fraterno abraço e o desejo de que a certeza da ressurreição conforte a todos vocês. Quero lembrar de uma forma muito particular, meu professor orientador de trabalho de conclusão de curso, professor Orlando Ott. Ele era professor de seminário quando eu estava concluindo o curso de teologia. Ele está na PUC, hospitalizado, numa situação delicada, né? Consciente, mas numa situação delicada. Queremos pedir que Deus o fortaleça, junto à sua família, o pastor Rafael. Deus abençoe vocês, né? E particularmente nosso querido professor. E que a força que Cristo dá possa acompanhá-los no enfrentamento deste momento que estão vivendo, particularmente o nosso querido professor. Deus acompanhe toda a família.
Temos pedido agradecimento mais a fazer? Ah, legal, legal. Deus abençoe. O Roger vai ficar feliz também. Bacana. Certo? E aproveitar a oração também as famílias, pastor. As famílias em geral, pais, filhos. Perfeito, as famílias. É um caso bem complicado, né? Com a pandemia toda. Sempre. E também, bem lembrado, e também a situação do mundo como um todo, não está escrito ali, né? Mas cabe também nas nossas orações um pedido que Deus haja com misericórdia de todos os envolvidos e, por que não dizer, então, de toda a humanidade. Hoje a situação é globalizada e a gente se estarrece com as coisas que a gente vê, né? E que Deus possa dar sabedoria àqueles líderes lá naquele momento. Muito bem lembrado. Falemos com Deus em oração, lembrando essas intercessões que nós colocamos aqui. Querido, amado, gracioso Deus, obrigado por enviar esse teu Filho para manifestar a sua glória e assim revelar a nós que tu és, ou que tu enviaste ele para que nós o ouçamos, sigamos e creiamos nele, pois ele morreu por nós para ser o nosso Salvador. Perdoa, Senhor, quando nós na caminhada da vida nos perdemos. Permita que o teu Espírito Santo nos traga de volta, pela tua palavra que nos chama a estar diante de ti sempre de novo. Senhor, fica conosco e nos abençoe na caminhada de congregação que aqui temos, de modo que nós possamos sempre dar testemunho na realidade da vida, de que a realidade divina, que é tu, vem cheia de amor, esperança, perdão e vida. Bondoso Deus, nós te louvamos pelos aniversariantes aqui lembrados, tanto a Nilce e o Ricardo, com o aniversário de casamento, no qual nós te louvamos enquanto casais da congregação, e pedimos que tu continues abençoando a eles, de modo que eles também sirvam de exemplo e fé e vida para os casais, para os demais casais da congregação. Também olha pelos aniversariantes que aqui foram lembrados, todos eles, de modo que possam continuar firmes e perseverantes na fé, usufruindo da tua palavra, congregando, recebendo a Santa Ceia e dando testemunho da fé que guardam em seus corações. Senhor, olha para a situação de pandemia que ainda enfrentamos. Te louvamos por tu estares minimizando os seus efeitos entre nós. Permita que o consolo do luto para aquelas pessoas que foram vitimadas possa chegar ao coração por meio da fé em Jesus e que a ciência continue nos ajudando a vencer esse momento de tribulação. Te pedimos em favor também da família da Diene, de modo que ela, o Jordan, também os seus irmãos possam superar de uma forma menos sofrida essa perda que tiveram, quando tu chamaste a mãe deles para junto da vida eterna. Consola-os com a certeza da fé que ela guardou no seu coração e de uma forma muito especial. Ampara, restaura, para que possam retomar a sua caminhada de vida, em meio a essa morte, mas com esperança. Senhor, te louvamos pelo professor Orlando Watt, que ele possa recuperar-se ou, conforme a tua vontade, ter boa qualidade de vida, apesar da doença que enfrenta. Guarda ele, orienta seus médicos, fortalece também a família dele, todos, pastor Rafael Watt também, enfim, de modo que juntos possam, unidos, apegados a ti, suplantarem essa adversidade, certos de que tu jamais os abandonará, permanecerá com eles para os dias daqui e na vida eterna. Olha, Senhor, pelas nossas famílias, por vezes desestruturadas, divididas, com fraqueza na fé, de modo que eles possam estar também próximos da vida da comunidade, se fortalecendo, tendo a certeza do que eles podem crer e o que faz bem na vida, crer enquanto família, e aí a tua presença faz aliança entre a família, de modo que todos possam superar as adversidades entre pais e filhos, entre esposo e esposa. Enfim, Senhor, guarda a nossa sociedade para que a família possa prevalecer em meio aos enfrentamentos e às adversidades, o desgaste que tem sofrido. Olha para o nosso mundo, marcado pela dor, pela morte, pelo desejo de matar, seja na infância, seja na guerra. Que, Senhor, tu possa dar o desejo de arrependimento e também serenidade nas decisões para todos nós envolvidos neste processo. A guerra é longe, mas também nos afeta. Minimiza, Senhor, os males que nós estamos causando, que a humanidade causa, que estes dois países enfrentam. Preserva vidas,
dá coração amoroso, de modo que cada um possa se arrepender e assim deixarmos de viver essa situação de guerra e voltarmos a um tempo de paz. Senhor, guarda a todos, dando serenidade. Perdoa a nós, enquanto seres humanos, de optarmos por vezes pela morte e anima-nos para fazermos aquilo que Tu queres, dar-nos testemunho da vida aqui, plena, que Tu nos queres nos dar e também da vida eterna. Assim, Senhor, o pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus, o Salvador. Amém. Nós podemos sentar, cantamos Jesus é a aliança que nos prepara para a ceia. Jesus é a aliança entre você e Deus. Jesus é a aliança entre você e Ele. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Hoje Ele te chama para restaurar, hoje Ele te chama para renovar, hoje Ele te chama para reviver e amar. Que este verdadeiro corpo e sangue do Salvador os preserve na fé verdadeira para a vida eterna. Vamos dar graças? Damos graças ao Senhor e oremos. Ó Senhor Jesus, nós te rendemos graças porque instituíste para nosso benefício e salvação esta maravilhosa ceia. Concede-nos sempre celebrá-la em memória de teu sacrifício por nós e também para testemunho e fortalecimento de nossa fé. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém, amém, amém. Podemos sentar? Nossos avisos queremos lembrar aí. Então, nossa mudança de horário, né? Nosso último culto de sexta, agora março, então no próximo final de semana, já teremos nosso culto em domingos. Domingos, 19 horas, como era de costume. Acabou os cultos de verão. E neste culto nós queremos, vamos conversar um pouquinho mais ainda em diretoria pelo WhatsApp, ali no nosso grupo, ter uma pequena reuniãozinha, né, após o culto, para deliberar como é que vamos fazer os procedimentos aqui seguintes, porque dia 20 de março nós temos a Assembleia de Eleições. Então, queremos saber aí, quem quiser já se colocar à disposição para se envolver nos trabalhos da diretoria, são bem-vindos. Então, nós também temos aqui, né, uma ação entre amigos, né, R$ 35,00 cada número. O prêmio é um logan aí, que o Vanderlei está colocando à disposição, ele e sua família, para a continuidade das obras do nosso salão. Então, em benefício do nosso salão. Procurem os seus números com a diretoria, com o Vanderlei, e vamos nos engajar para que a gente possa dar mais um passo, né, no preparo do nosso salão aqui. Assim, nós queremos nos despedir de todos que estão aqui, você aí de casa. Deus acompanhe e abençoe vocês na sua graça e companhia. Tenham todos uma boa noite e uma abençoada semana.